Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que esteja tudo muito bem. Este vídeo aqui é gravado, tá bom? As lives voltarão em breve, assim que eu melhorar aqui. Ainda está um pouco inchado, mas melhorando eu volto aí já com as lives para poder falar um pouco mais, né? Senão ficar uma hora falando aqui com dor é difícil. Bom, eu quero abordar aqui um assunto nesse vídeo que é muito importante, porque para você que é cristão, para você evangélico, para você que não tem religião alguma, porque isso mexe na vida de todo mundo, tá certo? Isso aí são as forças políticas que sempre deixaram Deus de lado, interferindo agora. Por quê? Porque Deus está sendo colocado, né, tá de volta, né, aqui ao seu devido lugar, de onde nunca deveria ter saído nessa nação. É sobre isso que eu quero falar, porque é um grande plano. E agora o Edson Fachin, ministro do STF, deixou às claras qual é este plano deles, tá certo? Então vamos lá para a nossa introdução. Bom, o ministro do STF, o Edson Fachin, ele veio com agora uma ideia, né? Veio com uma ideia porque ele acha que a questão do cristianismo, a questão de Deus, da religião, estar na política é algo errado, né? Ele fez uma declaração nesse sentido que pode vir até querer tornar motivo de cassação de mandato, né? O abuso do poder aí religioso na política. Eles acham nomes para todos, né? Eles acham justificativas. Com certeza ele vai encontrar artigos, interpretações da Constituição para falar, olha, isso não pode, né? Desesperados. Por quê, gente? É simples. Primeiro ponto, vamos lá. Nós temos um presidente que é totalmente fora do sistema, isso vocês sabem. Totalmente fora e contra esse sistema todo. Esse sistema globalista, que já é anticristianismo, que já é anti-Deus, anti-Jesus Cristo. Já é tudo anti isso, tá certo? Já é um sistema anticristo. Isso mesmo, né? Muitos achavam que era teoria de conspiração e tal, né? Então esse sistema que é supranacional, ele luta o quê? Ele luta por um grande governo global, que já é pedido por eles. Vou repetir aqui. Lula deu uma entrevista recentemente para uma TV portuguesa, clamando já por um governo global, ou seja, clamando por um líder global, de onde emanará as ordens para os países. Estão entendendo o que está acontecendo? Tá certo? Quem conhece a Bíblia sabe o que é que está acontecendo. Tá certo? Quem não conhece a Bíblia está meio perdidão. Agora, meus queridos amigos, até o Silas Malafaia, ele respondeu o Fachin, tá certo? Ele respondeu o Fachin por isso. Então o Fachin, ele na verdade só representa a vontade desse sistema, e nesse sistema aqui no Brasil, né? Vamos falar do Brasil, são os partidos políticos, né? São aí né, o que compreende esses partidos políticos, deputados, senadores, que odeiam a ideia de colocar Deus na política. É o que eu sempre falei. Muitos aqui, eu lembro de pequeno, de ir na igreja, e muitos falavam assim, olha, não falamos de política, não é coisa de Deus. Mas peraí, como não? Como não? É a política que vai dar o destino da nação? Então Deus é que tem que estar lá, porque Deus dará o destino da nação. Tá certo? Então, fomos doutrinados a deixar a política na mão, né? Se não é coisa de Deus, então vai ser coisa do capeta. E o capeta é que vai governar o país, é isso? Então são conceitos errados que foram, né, colocados na nossa cabeça desde a infância. Tá certo? Então, a política, quando você coloca Deus à frente, Deus acima de tudo e de todos, Deus em primeiro lugar, os seus preceitos, né, os seus ensinamentos cristãos, o que acontece? Isto vai inibir, coibir a sua consciência, vai falar mais alto, falar assim, peraí, não, eu não posso andar errado, eu não posso me corromper, eu tenho que fazer isso pelo meu povo, porque a Bíblia está escrito lá, tudo isso, né? A Bíblia é o quê? Um guia de vida. Então ela vai te dar esse norte ali também como um vereador, como um prefeito, como um deputado, como
um governador, como um presidente. Aí hoje nós temos um presidente que faz isso, que inaugurou lá agora a transposição do Rio São Francisco, que está chegando no Ceará, olhou para o céu e fez assim, ó, apontou para o céu, agradecendo a Deus. Ele coloca verdadeiramente Deus acima de tudo e de todos. É um presidente, quando um governante fez isso no Brasil, que convoca um jejum nacional. É um presidente que se ajoelha perante o Criador. Então esses caras falam assim, peraí, tudo que nós lutamos para anular durante décadas, agora está trazendo tudo de volta. Ou seja, eles anularam Deus da política e do Brasil praticamente, né, ali do poder. E aí o que eles fazem? Agora está trazendo de volta. Aí eles falam, opa, o que nós vamos fazer? Vamos fazer lei, vamos fazer isso e aquilo. Vamos lá aqui, ó. Aí o Silas Malafaia, né, o Jornal da Cidade Online informou lá, obrigado pela grande matéria. O pastor Silas Malafaia se pronunciou sobre a proposta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, de cassação de mandatos por abuso do poder religioso. Segundo Fachin, o Estado é laico e as manifestações do exercício religioso não podem incidir negativamente sobre a esfera das liberdades pessoais. Olha só, hein? Aí o Malafaia fez um vídeo e fez algumas declarações, né? E como, falando que o juiz é preconceituoso e pratica perseguição religiosa. Desculpe. E diz aqui, ó, o Estado é laico, né, o Malafaia, mas não é laicista, ou seja, ele não é contra a religião. Foram os ensinos de Cristo que produziram, como ninguém, ecos profundos na consciência humana. Foi a sua força moral que produziu e contribuiu para o aprimoramento das instituições religiosas e sociais. Querer separar crenças e valores de uma pessoa das suas convicções é impossível. É só olhar para o mundo ocidental. Fecha aspas aqui. Ou seja, olha o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui da fala do Malafaia. Querer separar crenças e valores de uma pessoa das suas convicções é impossível. O que eu lembro sempre de uma reunião do PSOL, né, onde estava lá o Edmilson, Jean Willis e entre outros. O que eles falavam? Falavam, olha, até ofendiam os cristãos, esses cristãos tal, falava alguns palavrões. E o X da questão que ele falava assim, o cristão não deixa o seu cristianismo em casa e vai para a sala de aula, né, uma professora cristã. Ou seja, eles precisam o quê? Não ter uma professora cristã. Isto é um preconceito, isso é uma perseguição. Tá certo? Então, a base para eles vencerem essa guerra é destruir os valores judaicos cristãos, que é o que? A maioria na nossa sociedade. Que preservam o quê? Deus, família, os valores conservadores, vai ter a Bíblia ali como um guia, né, espiritual, um guia de vida. Então esses caras ficam loucos. Por quê? Porque vai contra toda a agenda deles. Então eles precisam fazer o quê? Perseguir, precisam fazer leis, coibir, o que puder, para evitar que isto, né, que a questão do cristianismo, que Deus, que Jesus Cristo seja levado para dentro da escola, seja levado para as instituições, seja levado para o poder legislativo, para o poder executivo, para o judiciário. Eles não querem. Por quê? Porque a consciência falará mais alto, a Bíblia, e essas pessoas vão resistir muito mais às tentações do que outros. Você entendeu? Então, esta é uma guerra que está acontecendo, meu amigo e minha amiga. Tá certo? E aí, ele continuou, né? Ó, eu apelo aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral que rejeitem essa aberração que não passa de um preconceito e perseguição religiosa. Que Deus nos livre desses conceitos esquerdopatas que estão na nossa nação e que venham tempos de liberdade, bênção, paz e prosperidade para o Brasil, finalizou ele. Então, ou seja, né, o que nós vemos também, nós vemos uma situação que o conservadorismo está sendo perseguido. Então, as suas bases, os alicerces dos conservadores vão ser atacados, que é o que? Também a questão do cristianismo, tá certo? Que é um dos alicerces. Eles vão atacar isso. Então, olha como podemos evitar, como podemos fazer que isto seja minado. Podemos fazer leis? O que nós podemos fazer?
Então, meus amigos, nós temos que fazer sempre o processo inverso. Se eles querem tirar, aí nós vamos fazer o dobro. É o que eu falei, se eles querem calar a internet, façamos o dobro de vídeos, faça aí o seu canal, faça os seus vídeos, as suas redes sociais. Se eles querem anular Cristo, eles querem anular sua religião, né, o conservadorismo, eles querem anular Deus da política, de todos os lugares, leve ainda mais, fale ainda mais da palavra de Cristo, da palavra de Deus, faça ainda mais, tá certo? Faça o processo inverso, ok? É isso que nós temos que fazer, né? Até diz lá uma grande frase no Jornal da Cidade Online, né? Em uma época de engano, dizer a verdade é um ato revolucionário. É esse o momento que nós estamos vivendo, tá certo? Então, eles lutam o quê? Por um grande governo global. E esse caminho está sendo pavimentado. Eu fiz um vídeo ontem, no qual tem uma denúncia do Guo Weng, em que o Vaticano recebe 2 bilhões de dólares por ano do Partido Comunista Chinês. Para fechar o bico, para ficar quietinho, para não falar nada sobre a perseguição aos cristãos que ocorre lá. Principalmente esse tema, né? E tantos outros temas que acontecem na China. O que o Papa Francisco fez? Fecha o bico, não fala nada. Não fala de Hong Kong, não fala de Taiwan, não fala da perseguição, não fala nada. Tá certo? Não fala nada. E o Papa Francisco está pavimentando esse caminho para esse líder global. E isso está acontecendo em vários países. Não é à toa que tudo isso está acontecendo nesse ano de 2020. Por quê? A agenda antecipada para este governo único. Por quê? Teve o advento dos conservadores. Os conservadores surgiram no mundo, né? Ressurgiram, despertaram, levantaram, falou, acabou, saíram do sono profundo. Falou, não dá mais para aceitar. Então, estão quebrando o politicamente correto, estão levando, né, a religião, né, Deus, Jesus Cristo, estão levando ali para dentro das instituições, para dentro do ensino, para todos os lugares. Então esses caras falaram, opa, nós temos que parar com tudo isso. Como nós vamos parar? E aí inicia-se esse movimento global. Para quem conhece a Bíblia, sabe que em Apocalipse lá já dizia, né, que tudo isso aconteceria. Estamos vivendo esse tempo, tá bom? Bom, compartilhem esse vídeo, mandem para frente, as pessoas precisam saber. Faça o seu protesto na internet contra essa ideia absurda, tá certo? Contra essa ideia absurda que agora surge da cabeça de Edson Fachin, que na verdade é só o porta-voz desse grande sistema global, tá bom? Forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.